Antônio Franco dos Santos Bacana. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão. Presente. Paulo André Faneco, presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Informo que todos os vereadores estão presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovada a ata. Comunicados. Lembro aos senhores vereadores que amanhã, às 20h30, será realizada a primeira sessão solene de 2018, com o tema Lançamento da Campanha da Fraternidade de 2018. Ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda, conforme o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia. Antônio Franco dos Santos, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani. Presente. Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques. Presente. Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente. Presente. Rodrigo Gutierrez. Presente. Wagner Luiz Ferreira. Presente. Comunico o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes. Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 2 de 2018, de autoria da vereadora Janete Conessa, que concede o título de cidadã benemérita à senhora Maria Regina Pereira de Araújo. Em discussão o global projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e vereadores inscritos. Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da Com a palavra. palavra a vereadora Janete. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Eu venho aqui defender o meu projeto e faço nesse momento, então, a apresentação para a apreciação dos nobres colegas, a presente propositura que concede o título de cidadã benemérita à senhora Maria Regina Pereira de Araújo. Ela é filha de Antônio Gonçalves de Araújo e Albertina Pereira de Araújo. Nasceu em Garça aos 13 de janeiro de 1949. Tem 3 filhos, Ricardo, Tiago e Adriano. 3 noras, Cláudia, Simone e Raquel. Tem 3 netos, Isabela, Gabriel e Bento. Regina fez o curso primário no distrito de Jafa, o ginásio no CSA. E no colegial concluiu o curso clássico, o normal e o curso técnico contabilidade. Formou-se em História na Universidade Pública de São Paulo e em Pedagogia na Faculdade Ministro Tarso Dutra de Dracena. Ela é especialista em administração escolar e supervisão escolar. Começou a carreira como professora em escolas de Garça e da região, mas logo foi aprovada no concurso de provas e títulos, sendo considerada uma das diretoras mais novas do estado de São Paulo, a assumir o cargo no Colégio Estadual Dom Lúcio Antunes, em Panorama, em 1972. Em 1984, removida para a Escola Estadual João Crisóstomo, onde exerceu com ousadia pedagógica até
1991. Nesse período, como diretora, foi formadora das novas diretrizes curriculares na região de Dracena e Marília, envolvendo centenas de gestores. Como diretora de escola no Grupão, foi pioneira em implantar o ensino supletivo no período noturno. Nesse período ainda, reorganizou a clientela escolar, oportunizando o início do funcionamento da Escola Manuel Joaquim Fernandes. Oportunizou a centenas de alunos trabalhadores o certificado de ensino fundamental e médio. Em 92, ingressou como supervisora titular, por provas e títulos, na Delegacia de Ensino de Jaú, mas retornando brevemente para a Delegacia de Ensino de Garça, onde foi responsável por atribuição de aulas e formadora em História de professores da rede pública. Em 1995, após uma prova seletiva, concorreu ao cargo de delegada de ensino, atuando de 1995 a 1999. Como delegada de ensino, foi pioneira na formação dos coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores de escola. Liderou a formação continuada dos gestores das delegacias de ensino da região, sobre o polêmico assunto progressão continuada. Foi professora de metodologia no curso de magistério da Escola Antônio Magliano, colaborando com a formação de novos professores e, junto com um grupo de alunos, procedeu uma pesquisa de campo em 2 regiões da cidade, o que veio originar o início do funcionamento das escolas Edson Pulga e Escola Orane Avelino de Souza. Como delegada de ensino, além do trabalho pedagógico desenvolvido, conseguiu verbas no governo do Estado para a reforma do prédio da antiga prefeitura, na Avenida Rafael Paz de Barros, devolvendo à comunidade um prédio histórico da cidade. Adotou todas as escolas com carteiras escolares novas e outras reformadas em penitenciárias. Dotou ainda as escolas com equipamentos escolares para o desenvolvimento da escola de Cara Nova. Conseguiu verbas para calçamento e muro em todas as escolas. Dotou as escolas de equipamento tecnológicos, trazendo as primeiras salas de informática, provendo um novo século da tecnologia. Conseguiu verbas com o governo do Estado para a construção do poço semi-artesiano da escola Silvio Sartori, o que possibilitou água de qualidade aos alunos daquela região. Em sua gestão, muitas reformas foram realizadas nas escolas. Construção de quadras cobertas, término do teatro da Escola Isidoro Daum em Lupércio, obra essa paralisada há anos. Destaca-se também uma ampliação da Escola de Fernão. Foi responsável pelo primeiro RG escolar, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, na cidade de Garça e região. Realizou vários seminários e congressos educacionais, possibilitando a formação continuada dos profissionais em educação. De 1990 a 2007,
Foi dirigente regional de ensino de Ourinhos e região. Foi professora de legislação na FO, nos cursos de licenciatura. Foi professora no curso de pedagogia no IESG em Garça. Ministrou inúmeras capacitações pedagógicas em diversos municípios do estado de São Paulo e Paraná. Como delegada de ensino de Garça, foi responsável pela autorização do funcionamento das escolas particulares Antares e Lumen. Fez parte do Conselho Municipal de Educação e foi presidente da Fundeb por 3 gestões no município de Garça. Trabalho voluntário realizado com zelo e dedicação. Assumiu a supervisão em Marília em 2007 e se aposentou em setembro de 2015. Após 48 anos de serviço dedicado ao Magistério Público Paulista. Atualmente é conselheira fiscal do Sindicato dos Supervisores do Estado de São Paulo. E é por isso tudo que eu proponho hoje esta homenagem deste legislativo à senhora Maria Regina Pereira de Araújo e solicito a aprovação deste projeto aos meus nobres colegas. Muito obrigada e conto com o apoio de vocês. Posso fazer uma parte, vereadora? Pois não. Gostaria de parabenizá-la pela escolha. Foi muito feliz na escolha da Maria, porque eu tenho certeza que foi uma pessoa que realmente fez e ainda faz muito pela educação de Garça. Então, eu queria te parabenizar pela postura e pela escolha dela. Parabéns. Muito obrigada. A Maria Regina, na nossa cidade, foi a única mulher professora que conquistou todos os cargos possíveis dentro do Magistério Público do Estado. Uma parte, vereadora. Pois não? Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Acredito que todos os professores mereciam ser homenageados, ainda mais com essa trajetória que ela tem dentro da educação. Então, os parabéns à vereadora que propôs e parabéns também à Maria Regina, e tenho certeza que, por unanimidade, será aprovado por essa Casa de Leis. Assim espero. Obrigada, boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Patrícia. Presidente Pedro Santos, boa noite aos demais integrantes da mesa, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, Janete, como 2 colegas aqui já disseram, foi muito importante a sua colocação, né, desse projeto para Maria Regina. Foi muito feliz, sim. Afinal de contas, olha só o histórico que ela tem dentro da educação. É invejável. Então, a mulher que fez tanto por Garça, pelo distrito de Jafa, né, e receber esse tão sonhado título aqui do Poder Legislativo. Eu gostaria de relembrar que eu fiz o magistério e era um sonho nosso, das alunas, Janete, fazer estágio no João Crisóstomo, porque lá estava a Maria Regina. Só que não tinha como todas as alunas, nós éramos em cerca de 40, todas irem para o João Crisóstomo. Então, foi feito um sorteio e 3 foram para o João Crisóstomo e, graças a Deus, eu fui uma delas. E tive, assim, a felicidade de ficar com a Regina por alguns anos, até numa postagem que ela fez a você, um agradecimento em rede social pelo projeto, ela fez essa menção, relembrando que eu fui estagiária lá do João Crisóstomo. E com ela, eu tive assim os melhores ensinamentos de como tratar um aluno e como ser de fato um verdadeiro professor. A importância da pessoa se preparar, né, para poder dar uma aula. Então, ela é assim especial
é uma pessoa de extrema competência e eu tenho certeza que hoje aqui nessa casa o projeto será aprovado por unanimidade. Parabéns, viu, Janete? Parabéns à Regina. Até um vereador me perguntou, né? Você conhece a Regina? Eu falei, eu conheço e talvez, né, até quem nos acompanha, mas eu não conheço. Ela é irmã de uma pessoa que foi vereador conosco aqui também, né, no Poder Legislativo, Washington Pereira, o Cateto, que também é do distrito de Jaffa. Então, não só por Garça, mas também por Jaffa. Parabéns à Regina. Parabéns, Janete. Obrigada. Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação. A Franco. mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabetti. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Pedro Santos. Sim. Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 2 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 1 de 2018, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, que altera a resolução número 365 de 30 de maio de 2017, no tocante à criação de comissões parlamentares de inquérito e da outras providências. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da Com palavra. a palavra o vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres edis, população que me assiste também pela internet. Tomo a tribuna para justificar esse projeto de resolução /18, no tocante à criação de comissões parlamentares. Procurei trazer algumas alterações que, aos meus olhos, seriam condizentes e necessárias, né? Fazem 7 meses que nós aprovamos o regimento interno desta casa e nós sabemos que a lei ela é dinâmica, né? O regimento, ele sem dúvida, ele precisa ser aperfeiçoado diante das situações que nós enfrentamos no dia a dia, para que nós possamos criar mecanismos para que a atuação do vereador ele seja cada vez mais aperfeiçoada e tenha os objetivos conquistados, né? E dentro dessa alteração, eu vislumbrei a necessidade de nós vincularmos o vereador que subscreve um pedido de CPI, ele obrigatoriamente ele tem que estar vinculado em caso de sorteio, ele não pode se excusar da nomeação, até porque é um munus público, né? E entendendo isso, eu apresentei esse projeto. Espero que os colegas me apoiem nessa iniciativa e que nós possamos aprovar essa alteração no nosso regimento interno, assim como outras que certamente virão. Essas são as minhas palavras. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto. Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião. Sim. Fábio José Policinani. Sim. Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques. Sim. Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabetti. Sim. Reginaldo Luiz Parente. Sim. Rodrigo Gutierrez. Sim. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de resolução número 1 de 2018, em discussão e votação únicas. Passamos ao trabalho do grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Requerimento 020/2018. Indicações. Indicações 020/2018, vereador Reginaldo Parente, sugerindo ao prefeito que torne mão única em direção ao trecho da rua Carlos Ferrari entre a rua Orlando Zancopé e Washington Ganais. Determina o encaminhamento da indicação apresentada ao Poder Executivo. Peço que seja realizada a leitura dos requerimentos. Requerimentos. 063/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura contratou empresa particular para realizar a manutenção dos jardins das creches e escolas do município. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 064/2018, da vereadora Patrícia Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas cestas básicas foram compradas no ano corrente. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 065/2018, da vereadora Patrícia Marangão, solicitando ao prefeito informar como está o andamento do processo de deliberação da emenda parlamentar do deputado Ricardo Madalena, que contemplou o município com ambulância. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 066/2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de envidar esforços junto à CPFL para que seja instalado um braço de iluminação na esquina da sede do Corpo de Bombeiro de Garças. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa. Com a palavra, o vereador Pedro Santos. Boa noite, senhores vereadores, público presente e também que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site. Esse requerimento que eu fiz solicitando a prefeitura que coloque um ponto de iluminação na esquina do Corpo de Bombeiros é por conta que eu já fiz esse requerimento direcionado à CPFL e a CPFL, como resposta, disse que não é de responsabilidade deles fazer um ponto de luz ali, por ser um ponto urbano e tudo mais. E aquele cantinho ali, naquela rotatória, é muito escuro, pois tem árvores e realmente passa uma quantidade de crianças e pessoas muito grande ali. E durante a noite, as pessoas fazem a curva fechada, que não tem a visão por conta do muro do bombeiro, e realmente nós já tivemos até pessoas envolvidas em acidentes lá, com vínculos aqui na Câmara Municipal. Então, sabemos que ali é questão de tempo para que algo ruim aconteça. Então, peço que o prefeito pense com carinho de colocar um ponto de luz ali que já tem até o poste. Tá fácil colocar ali, acredito que não teremos maiores problemas. Porém, se não for realizado, acredito que vai ter não vai demorar muito para acontecer uma coisa ruim ali, infelizmente. Obrigado. Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos de presidente. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 067/2018, vereador Pedro Santos, solicita a deputada estadual Rita Passos evitar esforços a fim de viabilizar recursos por emenda ao orçamento do Estado destinado ao lar Meimei de Garça. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 068/2018, vereador Pedro Santos. Do mesmo teor, né? Então, solicito ao presidente que esse requerimento é do mesmo teor para a deputada Marta Costa. Sim, então passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 069, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar sobre a existência de imóveis pertencentes à prefeitura que estão sendo usados como moradia. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa. Com a palavra, o vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Essa semana, algumas sessões atrás, tivemos aqui presente os munícipes que residem lá na rua Borba Gato, solicitando que
houvesse uma reunião com o Executivo, junto com o Legislativo, para tratar dos assuntos da Rua Borba Gato, também de outras áreas de risco do município. Estivemos presentes lá vários vereadores, Patrícia, esteve presente o Rafa, o Fabinho, bacana, eu acho que estava, a Janete, né? O Gutierrez. Foram quase todos os vereadores, o Marcão, e foi muito discutido lá, foi uma reunião bem produtiva, eu gostei, a Deise, eu gostei muito da reunião, muito respeitosa, a liderança das pessoas lá que estão lutando por essa causa. Estava bem estruturada, bem embasada, eu gostei da colocação deles, houve muito respeito de ambas as partes, tanto do Executivo como do Legislativo e também das pessoas de áreas de risco. Aí eu toquei no assunto lá, porque algum tempo atrás eu fiz um requerimento para a Prefeitura solicitando informações sobre bens do município que estão sendo cedidos, tanto para igrejas quanto para munícipes e todos os bens cedidos, né? Aí vem uma lista um pouco extensa, que é até difícil de seguir todos, porque eu fiquei impressionado com mais de 100 imóveis que estão sendo cedidos, né? Eu sei que muitos ali são escolas que é cedida para funcionário público, uma casa ali de caseiro, que ele cuida da escola. Eu acho que isso é aceitável. Porém, tem umas residências que constam nessas listas que eu gostaria de confirmar se realmente são residências, porque essas casas estão sendo cedidas, nós não sabemos o porquê, nem quando, e se eu queria confirmar mesmo se existem essas casas. Pois eu fui no endereço, e esse endereço era uma casa muito bonita, muito estruturada, que eu acredito que as pessoas que moram vizinhas dessas casas nem sabem que são casas do município. Né? E são cedidas, eu peguei a lista, muito antigos. A lista há 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então eu gostaria de saber quais são esses imóveis no nosso município que estão sendo cedidos, o porquê que estão sendo cedidos e qual foi o critério para essa concessão. Pois lá na Borba Gato nós temos 13 famílias lá com situação de risco, que temos uma dificuldade de moradia e tudo mais. Se dentro dessas casas que estão sendo cedidas, se as pessoas lá têm mais dificuldade, por que não cedem essas casas que estão hoje, que nós nem sabemos quais são, não é verdade? Então seria interessante que a Prefeitura fizesse um levantamento para saber quais são os imóveis do município, residenciais, e quais estão cedidos e o porquê estão cedidos. Porque eu penso que é muito importante uma prefeitura do tamanho de Garça ter ali uma quantidade de casas residenciais cedidas e não ter uma informação a mais sobre do que se trata essas casas, eu acho que não cabe mais em relação a isso. Então, Me permite uma parte? Pois não, vereadora? Acho que tem que levantar aí a renda per capita da família que usa essa casa, né? Sim. Muito bem colocado. Realmente fazer isso, né? Levantar a renda per capita, ver se realmente são as necessidades. Talvez essa pessoa que recebeu a concessão dessa casa anos atrás, hoje ela está mais estruturada, talvez hoje está trabalhando, hoje tem mais... Ninguém quer mexer com a casa de ninguém. Porém, se o imóvel é público, se o imóvel é do município, nós, como vereadores, devemos saber o porquê que está sendo cedido e quais são. Pois esse levantamento, eu acredito que não tenha, de quais são as casas do município que estão sendo cedidas. Uma parte, vereador. Pois não? Eu não sei se eu não ouvi, mas você sabe a quantidade de casas que são ou só de imóveis de modo geral? Você citou escola, talvez no meio tem as casas que estão dentro de escolas, isso que você quis dizer. Você sabe quantas casas são no total? Não, vereador. Exatamente essa é o requerimento. Tá, você não sabe. O requerimento é para levantar a quantidade de casas residenciais, pois na lista que veio geral, veio ali a concessão tanto dos trailers, como de imóveis, de galpões, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de residências. Eu não sabia que existiam residências cedidas. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, que eu gostaria de saber mais informações sobre essas residências e o porquê das concessões. Então, eu gostaria muito que o prefeito fizesse ali levantasse uma equipe para estar estudando esses casos, porque eu tenho certeza que o município tem muito a ganhar se estudar direitinho essas concessões, essas residências no nosso município. Agradeço. Retomo os trabalhos ao vereador Pedro Santos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 070/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a quantidade de imóveis da municipalidade garcense que possuem AVCB e quantos não possuem. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos para a discussão do projeto. Informo que não há vereadores inscritos. Próximo requerimento. Acho que nem a prefeitura sabe. Requerimento 071/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que será recolhido o aparelho de oxigênio do pai da filha da senhora Lúcia Helena Ribeiro. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da Com a palavra. palavra a vereadora Patrícia. Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui hoje nos acompanha e também pela internet. Aqui eu deixo um abraço para a Dudinha, que vem quase que toda segunda, né, Duda? Seja bem-vinda, querida. Beijo. Bem, em relação a esses aparelhos, eu acredito que vários de vocês já devem ter acompanhado pessoas em casa que têm problemas respiratórios e usam esses balões que geralmente são da empresa White Martins. E alguns usam o tempo todo, outros, quando tem a falta de ar, acabam sendo conectados, né, ao aparelho. Ele é ligado na tomada e ligado também à pessoa. Aí eu vi essa postagem dessa senhora, né, que eu mencionei o nome em rede social, e fiz o requerimento, mas comentei na postagem dela que eu estaria questionando aqui pela Câmara. E depois mais 2 pessoas me procuraram, dizendo que são parentes idosos lá da unidade de saúde Dr. Barros, e que todas as pessoas que usam, eles estão visitando e retirando da maioria. O que a gente espera? Não sei se venceu o contrato com a White Martins, não sei, por isso fiz o requerimento. Se eles precisam ser reabastecidos, se tem algum problema no aparelho, se a empresa está trocando, ou se é uma reciclagem, para ver se a pessoa já não faz uso e passar para outros que estão usando, né? Mas em relação a um dos casos, a pessoa me disse, eu não vi, mas vou estar mandando um ofício também, para dar tempo, né, de ir ainda junto essa semana, que a pessoa ela tem ainda prescrição médica para continuar com o aparelho, e o mesmo está sendo levado. Então, vamos analisar tudo certinho, né, verificar, para saber o que vem acontecendo. Muito obrigada. Permite uma parte, vereadora? Sim, Janete. Eu tive uma experiência com a minha sogra, Sim. que usava o aparelho. Se a pessoa consegue ficar sem o aparelho, ela não precisa. Porque as que precisam do oxigênio não fica sem, ela morre com falta de ar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, mas você sabe que... Você está certa, tem que pesquisar. Tem que ficar. Está certa? Isso não pode acontecer. Porque se a pessoa necessita de verdade, ela não fica sem, ela morre. Falta de ar. Eu também tive uma experiência na família, Janete, com a minha saudosa avó Inês Marangão. Só que ela não ficava ligada direto, né? Era uma prescrição médica, então toda vez que dava falta de ar, ao invés de usar aquelas bombinhas, tradicionais bombinhas, então ligava no oxigênio, ela ficava por alguns minutos, quando se sentia melhor, era retirado. Mas, assim, não sei se era uma dependência dela, mas todos os dias usava. Então, acho que tem que analisar caso a caso, né? E vamos verificar. Obrigada. Obrigada, Janete. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Fábio. Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia que nos assiste, os internautas. Eu quis aproveitar para comentar o requerimento da vereadora Patrícia, porque semana passada ocorreu um fato meio que estranho, até eu comentei com ela e com alguns amigos. A minha mãe caiu um tombo no quintal de casa e machucou a mão, e eu fui levar ela na UPA. E chegando lá, eu me presenciei com uma situação desagradável. Eu, quando vou na UPA, eu sou atendido como qualquer um outro cidadão. Independente de ser vereador ou não,
Eles atendem todo mundo com maior amor, com maior carinho, mas cada um na sua vez. Bom, e eu fiquei sentado ali e eu presenciei umas cenas que eu não gostei. Eu vi uma senhora saindo na cadeira de roda, indo da UPA para o Hospital São Lucas, o marido empurrando. Difícil. Vi mais 2 pessoas indo a pé, não tinha ambulância. Aí chegou a hora da minha mãe. Eu levei minha mãe de carro. Quer dizer, isso fica complicado, né? E o médico, ela pediu para mim, ela falou, Fábio, o médico pediu para mim assinar um termo para não pôr minha mãe no balão de oxigênio. Porque se ela for morrer, porque ela está com câncer. E eu levei ela até o médico, eu entrei no Hospital São Lucas, acompanhei o caso, e o médico falou, não, realmente, a senhora não tem que assinar nada. Também uma situação de balão de oxigênio. Precisa ver certinho mesmo, vereadora Patrícia. Realmente, né, Janete? É uma situação que, para estar acontecendo isso, e hoje eu fui comunicado por uma outra família também que está com esse problema de retirada do oxigênio. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Havendo oradores não inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 072/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se procede... Desculpa. 072. Solicitando ao prefeito diversas informações sobre obras no Parque Linear, nascentes do rio Tibiriçá do Jardim Frei Aurélio. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 073/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar ventiladores na área interna do velório municipal e a possibilidade de disponibilizar álcool gel para a sépsia das mãos dos visitantes. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 074/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ajustar os valores das funções gratificadas. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 075/2018, do vereador Antônio Franco de Santos Bacano, solicitando informar a possibilidade de proibir estacionamento de veículos ao menos de um lado da rua João Gomes Balela, próximo ao numeral 461. Vou usar a Em palavra. discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da Com a palavra. palavra, vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e o que nos ouve pela internet. Bom, essa rua João Gomes Balela, eu moro ali no Jardim Brasil, né? E vocês dão uma olhada ali, tem o material de construção da MC, do outro lado tem um depósito de café, aí tem a borracharia ali, ó, e tem dia que fica intransitável a rua ali, dos dois lados. Então, assim, acho que o Conselho de Trânsito poderia dar uma olhada, isso acontece há vários anos, já aconteceu vários acidentes ali, o pessoal vira de uma vez a rua e não tem, às vezes vem 2 carros e não tem como passar. Acho que se pular ali mais para frente ali, ó, essa curva aqui, ela tinha que ter um redutor de velocidade, porque ela é um ponto cego lá. Tá vendo onde aquele caminhão está ali? É que vocês podem subir ali. Então, quem vira na rua ali, por causa do muro lá, ó, não dá para ver. Isso já faz um tempão. Olha o tanto de caminhão ali que encosta ali na rua. Então, assim, não passa 2 carros lá. Isso é uma realidade. Aí o morador tirou as fotos, né, do local. Isso porque está um dia tranquilo ali. E os buracos também, né, tá consumindo ali a frente da garagem do morador ali. Olha lá o tanto de caminhão. Tá parecendo, é que vocês têm que passar lá. Ali agora tem um depósito de reciclagem também. Então agora juntou depósito de café, depósito de reciclagem, material de construção, fica tudo nessa rua ali, é um estacionamento ali, realmente complicado. Então acho que tinha que organizar melhor ali. Estacionar de um lado da rua e até e esse asfalto, por que ele é destruído tanto assim? Porque não tem capacidade para aguentar o peso dos caminhões ali. E os caminhões encostam carregado ali. Então o asfalto vai acabando com o asfalto também. É mais um trabalho que a prefeitura tem que fazer. O Conselho de Trânsito deveria, né, dar uma olhada ali. Principalmente na curva do MC, quando você vem da rotatória ali, tem que
sempre está pintando aquela faixa de pare ou um redutor de velocidade. Eu moro ali, vários acidentes, já aconteceram uns 12 ou mais acidentes ali, naquela virada. Graças a Deus que não foi nada assim muito sério, mas sempre com moto, com carro, né? Então assim, estou enviando esse requerimento para ter uma atenção especial. Isso foi os moradores que pediram lá, né, que moram próximo à minha casa, e pediu para que tomasse algumas providências. Ou, né, faça um estacionamento só de um lado da rua, né? Ou, ali você está vendo de um lado, mas tem dia que está dos dois lados, se vocês passarem por lá. Então assim, acho que tem que ter uma organização nas vias urbanas do município, né? E principalmente naquela localidade ali. Se permite uma parte, vereador? Pois não? Realmente, o local ali é muito perigoso. Inclusive, é bem onde você tirou essa foto aí, um cara já quase subiu em cima do meu carro de moto. O vereador era parente lá do... Isso, eu frequentei esse local ali por 2 anos e meio, então praticamente eu tinha uma visão de cima e via a movimentação. Acidente de carro e queda de moto na esquina da MC direto. Pé de Jabuticaba. Tem de monte. É bastante esse local mesmo. onde o vereador está falando, mostrando aí, dá medo. Ali é um ponto cego naquela rua. Isso. Quem passar ali, que ela faz uma curva e daí tem o muro da casa. Então quem vem ali Isso, na rua não enxerga. Não tem visão nenhuma. Então assim, eu estou enviando esse requerimento e vamos aguardar a resposta para levar para os moradores ali daquela região ali, que realmente já faz algum tempo, né, que já vem pedindo algumas providências ali. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Reginaldo. Boa noite novamente. Tomo a tribuna. Estou totalmente de acordo com o requerimento do vereador. Eu acho importante, acho que essa questão de nós avaliarmos, né, e cobrarmos do Conselho de Trânsito do município posturas que venham a adequar a realidade de cada local de nossa cidade. Nós vemos os riscos que os moradores locais enfrentam. Também fiz uma indicação para que houvesse uma reavaliação quanto ao trânsito ali próximo ao SESI, para se tornar mão única do SESI até a rua Orlando Zancopé. Por quê? Porque há necessidade de nós, como vereadores, estarmos atentos às situações que podem colocar em risco a nossa comunidade. Muito bem lembrado nesse requerimento. Então, eu só espero, né, até acho que todos nós, vereadores, deveríamos subscrever um requerimento para que houvesse realmente uma intensificação das ações por parte do setor de trânsito de nosso município, para que tanto esse caso que o vereador fez o requerimento, quanto os casos que têm sido indicados nessa casa, venham a ser atendidos, para que haja realmente uma melhoria racionalmente do trânsito em nosso município. Essas são as minhas palavras. Eu agradeço. Boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 076/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar se os servidores alocados na Secretaria Municipal de Saúde recebem curso de treinamento e reciclagem, bem como atendimento psicológico. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente. Novamente tomo a tribuna aqui para justificar esse requerimento. Eu, como servidor público estadual, eu entendo que o servidor público ele tem que prestar serviço de excelência. Assim, no desempenho da minha função, tenho procurado da melhor forma possível atender aqueles que procuram o serviço ali perante o cartório em que eu trabalho. E eu entendo que na área da saúde pública é muito complicado
a questão principalmente dos servidores que trabalham em linha de frente. Eles enfrentam constantemente pessoas que estão ali enfermas, enfrentam familiares das pessoas que estão enfermas, enfrentam N situações que, consequentemente, acabam desgastando tanto emocional como psicologicamente o servidor. E a necessidade, sobre a minha ótica, de nós, que a municipalidade, no caso, o executivo, venha desenvolver cursos, né, de aperfeiçoamento, desenvolver cursos de apoio psicológico para esses servidores, para que a população necessitada seja cada vez melhor atendida nas suas necessidades. Eu entendo, como eu disse, o serviço público tem que ser prestado, mas não somente prestado, ele tem que ser prestado com excelência. Então essa é a intenção do meu requerimento, para que haja excelência na prestação do serviço público pelo município. Muito obrigado, boa noite. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 077/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a licitação para definir quais empresas ofereceriam transporte escolar gratuito no município. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 078/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a forma de efetuar os repasses pactuado com as entidades locais para atendimento da lei número 13.019/2014. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede o uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa. Com a palavra, o vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Como eu coloquei, eu já adiantei a sessão passada, muitas instituições do nosso município já firmaram um convênio para 2018 com o poder público, de acordo com algumas características aí da Lei 13.019. E foi pactuado que o valor das entidades seria passado integral. Sabemos que o valor da educação seria pago com dinheiro do município e o valor do social seria repassado com dinheiro estadual e federal. Porém, houve uma grande manifestação aqui quando estavam discutindo a implantação dessa 13.019, até com uma grande quantidade de professores que estavam discutindo até para ver se poderiam continuar trabalhando nas instituições, sabendo que há muitos anos estavam prestando trabalhos ali. E nessa audiência, eu coloquei que essa situação de contar com dinheiro do valor, né, do federal e um dinheiro do estadual para pagar funcionário é muito difícil. Pois essas verbas, sabemos que o município passa a verba em dia. Porém, o Estado e a federação, eles atrasam muito o repasse. Então, todo mês temos pagamento de funcionário. Não tem como a gente contratar um funcionário e falar só, a gente vai pagar com dinheiro federal, mas não sabemos quando vem. Então, foi pactuado que seria repassado o valor integral. Porém, aí que entra o meu requerimento. No primeiro mês de repasse, já foi repassado o dinheiro municipal, que todo mundo sabia que seria passado normalmente, porém o federal e o estadual já não foi repassado. Então, já houve atraso no primeiro mês, igual a gente já havia comentado em relação a isso. E eu fiz um requerimento solicitando aqui que fosse colocado quais foram o embasamento legal para fazer essa divisão, pois foi pactuado que seria passado o valor integral, e não foi. O valor integral não está sendo repassado, apenas o valor municipal. Então, eu acho interessante que isso seja discutido e respondido o quanto antes, pois algumas instituições, não é o caso da minha, a nossa contratação aconteceu recentemente, porém, o patronato fez a contratação logo em janeiro. E eu falei com o Frei,
O Frei disse que já estava contando com essa verba do estadual e do federal para pagar funcionário esse mês. E esse mês já teve esse pequeno atraso. Então é uma situação difícil para os diretores e presidentes das instituições. Então seria legal que tanto o Poder Executivo como o pessoal do convênios entrassem num acordo. Pois não, vereador? Uma parte, vereador. Pode falar. Não, na minha opinião, a responsabilidade total da prefeitura de repassar integral e depois receber o federal ou estadual, porque isso não é novidade que acontece, isso sempre aconteceu dessa forma, né? O recurso estadual e federal vem, ninguém sabe quando, né? Então, na minha opinião, cabe à prefeitura, uma vez que foi uma decisão da prefeitura adotar essa medida, cabe à prefeitura repassar integral e depois receber o federal ou estadual. Apenas queria deixar minha opinião registrada. Eu concordo, vereador. Tanto que, em 2017, na audiência pública, eu já coloquei essa situação. Essa verba federal e estadual, ela nunca vem em dia, ela sempre atrasa. Teve um ano que a verba veio em dezembro, tipo assim, passou o ano inteiro sem receber, aí ela chega em dezembro, e aí, tipo assim, você tem 15 dias para você executar o que você tem que executar. Se acaso você não executar, você não está dentro dos trâmites legais. Às vezes você pode até perder a verba. Então é difícil, muitas vezes fala assim, mas como que sobrou dinheiro nas instituições? Eu conheço instituição aqui em Garça que fechou o ano com um valor ali. Mas por que fechou com esse valor tão grande na conta? Porque chegou dia 20 de dezembro, né? Na hora que entra o dinheiro já fechou o ano. Então a gente tem que estudar essa possibilidade da prefeitura passar. Essa possibilidade não, mas porque foi pactuado aqui que seria passado integral. E se está sendo dividido, eu queria saber o embasamento legal para fazer essa divisão. Pois na concessão ali, na hora que foi feito o repasse, na hora que foi feito pactuado o repasse ali, foi feito que seria passado integral. Então agradeço a todos e boa noite. Uma parte... Vereador, Pois não, vereador. É o seguinte, realmente tem atraso aí das dinheiro estadual e federal, como você bem frisou. A pergunta que eu faço é o seguinte, as entidades pensaram em colocar todas essas contratações na rubrica da educação, onde é certo que o dinheiro está na conta todo mês e não tem atraso? Então, vereador, a situação é o seguinte, pelo valor pactuado pela educação, não daria. Tanto que foi pactuado um valor abaixo, que foi necessário que a prefeitura continuasse mandando alimentação para dentro da instituição, senão as instituições não conseguiriam ficar de portas abertas. Então, o valor repassado pela educação, ele vem fixo. Só que foi um valor abaixo, então não tem como contratar, e na hora que você vai prestar um trabalho dentro de uma instituição, você tem um quadro necessário, e dentro desse quadro tem uma quantidade grande de professores, tem uma quantidade grande de monitores, tem o pior na área da saúde, tem outra classe ainda na área técnica, então o RH das instituições, ele é bem grande, por conta da necessidade, não é porque a instituição quer contratar, por conta da necessidade para a execução dos trabalhos. E esse repasse da educação, ele é fixo, porém, ele não consegue sozinho manter as instituições. Tanto é que, por isso que foi pactuado também o valor do assistente social, que é onde que fica o federal e estadual. Sabemos que a prefeitura repassa corretamente, porém, o federal e estadual não tem como contar por conta dos atrasos. Obrigado. Nada. Boa noite a todos. Convido o vereador Pedro dos Santos a reassumir os trabalhos como presidente. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento. Requerimento 079/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar quantos processos licitatórios para a compra de medicamentos foram abertos em 2016 e quantos lotes foram vencidos pela farmácia Floralis. Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação global dos requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo livre no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussões do tempo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra. Com a palavra, o vereador Fábio.
Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Vou ser um pouco breve. Eu só voltei porque eu queria comentar sobre o assunto que eu comecei e não terminei. Aproveitei o requerimento da Patrícia para entrar no assunto e eu não concluí. Eu tenho ido bastante à UPA e eu tenho acompanhado, fui procurado inclusive por uma funcionária que apanhou na semana de carnaval. Não sei se os vereadores estão sabendo que a vereadora apanhou na cara, a funcionária apanhou na cara, lá dentro da UPA. Tá? Então, assim, eu gostaria de pedir para que tomem providência urgente, contrate um segurança, não de patrimônio, segurança de patrimônio não precisa, você entendeu? Já tem lá dentro, segurança do patrimônio, se o cara começar a arrebentar tudo, ele corre também, coitado, ele vai fazer o quê? Eles precisam de um segurança dentro, igual nós temos aqui na Câmara, nós temos um segurança aqui dentro, e os funcionários estão sendo agredidos, já teve 3 boletins de ocorrência só esse mês, nós estamos no dia 19, e não é fácil trabalhar ali dentro da UPA. Não é fácil. A gente vê a correria das meninas ali, o carinho que elas atendem. E está tendo uma grande dificuldade, não sei se é do conhecimento dos vereadores, eu acredito de alguns sim. Nós temos um aparelho ali. Pode pôr a foto, Fabiano, por favor. Esse aparelho já fazem 6 meses. Apaga a luz, Antônio. Esse aparelho eu fiz questão de fotografar. Porque fazem 6 meses que ele está quebrado. Eu já mandei requerimento, outros vereadores já mandaram requerimento, indicação, pedindo. Gente, isso aqui é um aparelho novo. A gente sai de dentro da UPA para ir lá dentro do Hospital São Lucas. As próprias funcionárias estão tendo uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não tem ambulância. Aí você sai para ir lá no São Lucas, pula a foto, Antônio, por favor, ou Fabiano. Aí, você se depara com uma situação dessa. Uma pessoa na cadeira de roda sendo empurrada pelo marido, num paralelepípedo. Você imagina se ela cai e racha a cara lá. E aí? Bonito para a prefeitura, hein? Bonito. Quer dizer, então... Vereador, pode sim. Só para saber, do que é aquele aparelho lá? Ele faz o quê? É o aparelho de raio-x. Do raio-x? É o raio-x. É o nosso aparelho de raio-x. Esse aparelho, ele é novo. Ele não é velho. Tá? É um aparelho novo. Então, assim, todos os vereadores aqui já pediram. Por isso que eu estou apelando, mostrando essa foto. Porque o aparelho está sem uso e o povo tendo que sair a pé, no arrasto, no empurrão, e saindo da UPA e indo para o São Lucas. Aí chega no São Lucas, a plantonista ou o plantonista tem que sair e se deslocar até lá. Sendo que já tem um para atender na UPA. Quer dizer, está dificultando para o próprio funcionário público que está ali dentro da UPA trabalhando. Você entendeu? Por isso que eu estou pedindo encarecidamente, em nome da população, que tomem providência, arrume esse aparelho, pelo amor de Deus. Porque eu vou falar para você, eu tenho carro, mas eu me senti lesado em ter que catar o meu carro para levar minha mãe para lá e para cá, para lá e para cá. Você entendeu? Aí você fala, Fábio, mas sua mãe não estava andando? Não. O dia que ela caiu e machucou a perna, não. Você entendeu? Agora, fica aí a critério da administração para que tome providência. E para que os funcionários da UPA não venham apanhar como apanharam na semana do carnaval. Porque a enfermeira é muito educada, amorosa, e ela chegou em mim e falou para mim, Fábio, eu levei na cara. Precisou registrar um boletim de ocorrência. Pois sim, Rafael. Boa noite. Arrumar o equipamento, obviamente, que é necessário, mas o apanhar na cara aí acho que está baseado mais no caráter e na educação de cada um, né? A gente não resolve nada com agressão física, né? Com tapa na cara, com soco, isso não resolve nada. É óbvio que às vezes você pode arrumar esse aparelho e a UPA está funcionando 100%, que vai ter alguém sempre que foi mal educado pela família, não teve o pai que deu a cintada que eu levei, por exemplo, e vai agredir uma outra pessoa. Então, uma coisa não leva a outra, mas concordo que precisa ser feita alguma coisa em relação ao aparelho. E a pessoa que agrediu, provavelmente agora vai sofrer as sanções, se é que vai ter alguma, se foi feito o boletim de ocorrência, como você disse, né? Vai existir a sanção para ela. E lembrando que quando nós chegamos num ambiente desse, nós já estamos já esgotados e também os funcionários, a gente entende que trabalha o tempo todo ali também com um desgaste, né, emocional. Mas só para fazer um apelo aqui para todo mundo, que por mais que não sejamos atendidos da forma correta, não é com agressão física
a gente vai resolver, não é nenhum tipo de agressão, que a gente vai resolver o problema do mundo, né? Então, o apelo aqui não é só para o município e para o executivo. São 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra. Com a palavra, vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia dos distritos que nos ouvem pela internet. Bom, tive na reunião semana passada com os moradores da rua Borba Gato, né? Eles reivindicam moradias no nosso município e algumas alternativas foram citadas pelo prefeito, opiniões de alguns vereadores que estavam presentes, inclusive eu estava lá, mas só para salientar, acho que todos devem lembrar daquelas moradias que foram feitas no Jardim São Lucas. Eu morei na última rua lá, na Sebastião Zuccoli, e aquelas pessoas que, naquela ocasião, foi na época do prefeito Julinho, faz muito tempo, eles moravam naquela linha do trem ali que ia para onde tem até um loteamento lá agora, ali para cima do Jardim Centenário. Então, como eles não tinham lugar para morar, eles pegaram e usaram a linha do trem, que a linha do trem pertence ao Estado, e eles colocaram as moradias ali. Então, naquela época, o prefeito Julinho, que era o prefeito na época, ele construiu aquelas casas lá no Jardim São Lucas. Umas casas que, na verdade, ela não tinha divisão. Ele construiu para... E a pessoa que morava lá, não sei como chama aquele programa, mas é um programa de moradia econômica, e que... SEAC, né? Acho que foi até isso naquela ocasião. E essas moradias resolveu o problema daquele pessoal que estava ali. Então, eu acredito que tem várias alternativas para você poder solucionar problemas com relação a essas pessoas que vivem em moradia de risco e também, né, naquela situação que se encontram os moradores na Borba Gato. Só para lembrar que ali é uma área particular, né, não pertence ao município. O pessoal mora ali, até inclusive, né, o líder lá, que é o Nil, ele falou que eles não estão pagando mais os aluguéis lá, porque as casas não têm condição nenhuma. E a prefeitura ela não pode entrar em área particular, a não ser que ela desapropriar para poder fazer as reformas, né? Aliás, ali se desapropriar, teria que derrubar e construir outras casas ali. Mas, enfim, alternativa tem, né? Agora, precisa ver se tem um recurso, né, para poder criar essas alternativas. O pessoal fala assim que com criatividade você soluciona o problema. Eu acredito que sim, com bastante criatividade. Só que, qual que é a criatividade que as pessoas sempre sugerem? Para que sair na rua, pedir ajuda para os outros, né? E para construir sempre uma casa, um muro. Mas só que a população, na situação que está, dificilmente hoje você vai conseguir recursos das pessoas para construir aí todas essas casas que o município necessita. Parece que foi citado 400 casas, mais ou menos, que o prefeito citou. Ele tem esse levantamento de pessoas que moram nessas condições aí. Então, veja bem, eu acho que todo mundo que tem condição de ajudar pode ajudar, não tem problema nenhum, mas o que eu vejo é que o próprio Estado, né, ele joga tudo nas costas do trabalhador, né? Você vê como que fica. Como que nós vamos sanar esse problema? Vamos sair na rua, pedir cimento. Até o irmão Wagner sugeriu 100 sacos de cimento. Eu acho que se ele tem condição, ele deve fazer isso mesmo, né? Mas fazer um bem para a população, mas não exigir, mas pedir para que solucione o problema da pessoa quando o poder público não tem condição de solucionar, então realmente é o fim da picada, né? Eu acho que essa sugestão é uma sugestão que tem que ser dada, mas para algum grupo social, para um grupo de serviço que presta serviço para a comunidade social. Mas o poder público ele tem que realmente ir atrás do que deve ser feito. Qual que é o dever do poder público? É chegar na população onde ela não tem realmente condição de moradia, condição de alimentação, condição de educação, de saneamento básico. Eu acho que essa é a alternativa. Então, eu falo assim que a gente está à disposição para qualquer projeto que passar aqui, a gente é lógico que vai votar favorável, mas eu acho que
que tem que se olhar melhor para essas pessoas que realmente vivem situação de risco, situação de extrema pobreza, e aonde o bem-estar social tem que chegar. Então, tem a pasta da secretaria, tem a pasta do setor de obras, tem pessoas trabalhando e que recebem, então eles têm que buscar essa alternativa para solucionar esse problema desse pessoal. Muito obrigado. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Ponente a subir à mesa. Com a palavra, vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Eu utilizo a minha última fala da sessão para falar sobre uma situação que me chateia muito, pois é de conhecimento de todos aqui que eu trabalho na instituição Maria Leonor há muitos anos, e é uma instituição que eu entrei ali fazendo um trabalho voluntariado, depois fui ficando, e hoje é o meu ganha-pão. Infelizmente, a nossa instituição ela vem sendo violada frequentemente. Em menos de 2 meses, nós tivemos as nossas portas arrombadas 3 vezes. O custo que nós temos para arrumar a porta, para arrumar cadeado, nós estamos colocando as nossas crianças, elas estão entrando, elas perguntam o porquê de tantos cadeados, o porquê de tanta coisa fechada. Nós iremos colocar portas de ferro numa instituição que atende 170 crianças carentes. As pessoas, no primeiro roubo, eles tiveram não sei nem o que falar, eles arrombaram a porta, eles quebraram inteiro 2 portas, e eles não tiveram nem não levaram nada, graças a Deus. Só mexeram nos papéis, eles ficam mexendo nas matrículas das crianças. Eu fico pensando assim, o que leva uma pessoa a arrebentar uma porta de uma instituição de caridade, para mexer em papéis, derrubar as coisas no chão? Eu acho que isso é um absurdo. Mas é o seguinte, tem muitas pessoas ruins, mas também tem muitas pessoas boas. Todas as vezes, nós não podemos reclamar, todas as vezes que tivemos um problema em relação a isso, enquanto um estava quebrando, destruindo, outras pessoas vieram, o que eu posso ajudar? O exemplo, Rubinho foi lá, ofereceu a mão de obra dele gratuitamente para fazer a porta de ferro ali e tudo mais, falta o material, mas eu fico pensando assim, gente, é o desemprego? Pode ser, mas eu conheço muito pai de família desempregado, que tem batido essa cidade de cabo a rabo atrás de um emprego e não precisa arrombar o que é dos outros. Eu penso o seguinte, você não vai conseguir prosperar na sua vida, esperar uma coisa boa, plantando mal para os outros. Então eu penso o seguinte, faz um tempo atrás entraram dentro do patronato e levaram até uma televisão, se eu não me engano. Até isso as pessoas estão violando. As instituições, ali nós atendemos as pessoas que mais necessitam. Então eu peço, se algum vizinho, alguém tem conhecimento, ouviu algo do tipo, ligue para a polícia, faça alguma denúncia, porque nós não estamos mais aguentando, nós não pagamos nem a primeira porta, já quebraram mais 2 vezes. Eu acho que não tem mais o que fazer. Não tenho, eu fico pensando qual é o pensamento dessa pessoa. O que leva? Vocês não têm monitoramento lá? Nós não temos. Vamos marcar uma reunião quinta-feira com alguns empresários e vamos pedir ajuda para ver se conseguimos resolver em relação ao monitoramento. Porque a nossa instituição ela tem um prédio muito amplo, é muito grande, tem muitas árvores, é a instituição que mais tem área verde para favorecer as crianças. Nós temos parque, nós temos pomar, temos horta, tudo para as crianças. Infelizmente, hoje, nós temos que colocar um muro lá, fechar tudo e deixar as crianças dentro de um chiqueirinho assim, pois não tem como mais ter área verde, pois as pessoas de má fé utilizam dessas áreas verdes para se esconderem lá. Acredito que quando a polícia entrou, porque nós temos na nossa instituição apenas religiosas que residem lá. Quando a polícia chegou e andou tudo lá dentro, o bandido ainda estava lá escondido. Por fim, na fuga, ainda pulou do lado da vizinha e quebrou o vidro do carro, sem roubar nada também. Então, eu acho que entra só para quebrar, para destruir.
Fica aqui o meu desabafo, que onde estamos chegando e que ponto que o ser humano está chegando no nosso município. Eu fico muito triste com essa situação e eu peço que, por favor, as instituições, igrejas, hospital, pelo menos isso, respeitem. Obrigado. Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da Com a palavra. palavra, vereador Marcão. Senhor presidente Pedro Santos, demais edis, público que nos acompanha no plenário e pela rede mundial de computadores. Primeiro, fico muito triste de saber dessa história contada aqui pelo Pedro, né? Realmente muito triste. E a minha única participação hoje aqui na tribuna diz respeito a dois extremos, um elogio e uma crítica. O elogio eu gostaria de fazer a uma pessoa que eu conheço de longa data, chamada Marcos Antônio Gonçalves Roldão, pelo seguinte: na última semana ele abriu uma loja ali ao lado da rodoviária. E nessa época em que todo mundo reclama da crise, né, é sempre legal a gente ver alguém indo na contramão, enfrentando essa crise e proporcionando aí postos de trabalho. Eu fiz questão de passar lá para parabenizá-lo. No final do ano ele tinha 3 funcionários, agora já são 8 postos de trabalho. E existe a possibilidade de mais alguns até o final do ano. Tá? Pode ser pouco, mas eu acho que não é pouco, não. São vagas realmente que têm que ser comemoradas, e fica meu abraço aqui para o Marcão, também para sua esposa, a dona Sandra, para os demais funcionários, para os filhos, né, que estavam lá, né, o João Marcos e o João Gabriel, enfim, toda a família presente lá. Então, parabéns ao Marcos Roldão pela inauguração. E segundo, a crítica. Pena que essa crítica que eu vou fazer, eu particularmente não tenho força nenhuma para que mude alguma coisa nisso. Duvido muito que nós, vereadores, tenhamos força, mas é uma coisa que tem acontecido, e duvido que não tenha acontecido com alguém aqui, ou pode até não ter acontecido com você, mas alguém que você conhece, que diz respeito ao atraso das correspondências do Correios. Olha o que tem dado de dor de cabeça. Por que eu falo que eu sozinho, ou talvez até nós, vereadores, não tenhamos força? Por se tratar de uma instituição federal. E a gente sabe que, ultimamente, quem tem completado o seu ciclo profissional lá no Correios sai e não entra ninguém no lugar. Tanto é que, há um tempo atrás, o Correios tinha, sei lá, 2, quase 3 dezenas de funcionários. Hoje, é só você vê lá quantos funcionários que tem, funcionários atarefados, sobrecarregados, e eu nem me lembro quando foi a última vez que eu particularmente, recebi em minha residência as correspondências com boletos e tudo mais antes do vencimento. Nesse mês, por exemplo, a maioria dos meus é dia 15, dia 19, não recebeu. Aí você vai me falar, mas hoje existe internet, dá para você tirar a segunda via do boleto, dá para você, a partir de aplicativo, fazer o pagamento. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Mas será que todos conseguem? Eu sempre tive comigo que Garça é uma cidade assim conservadora. Então eu me coloco nesse grupo que prefere
receber a correspondência em casa. Eu sou daqueles que não confio em operação financeira por celular ou notebook. É coisa minha. Pode ser a coisa mais segura do mundo. Mas eu não confio. Eu não gosto. Então eu preferiria que chegasse em casa na data certa. Volto a dizer, infelizmente é um desabafo, não vai mudar nada, porque eu aqui como vereador, ou até vocês, nós somos em nível municipal. E o Correios é uma instituição federal. Foi-se o tempo que o Correios estava ali, ó, pau a pau com o Bombeiros, como instituição querida pelo povo. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Janete. Bem, boa noite novamente. Só para lembrar que amanhã teremos aqui na Câmara Municipal, às 20h30, a abertura da campanha da fraternidade. Estão todos os vereadores convidados, o público aqui presente e também todos os internautas que nos acompanham. Amanhã, às 20h30. Muito obrigada, boa noite, uma boa semana. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Informo que não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo turno de discussão. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Informo que não há. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra. Com a palavra o vereador Bacana. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, colegas que nos visitam e que nos ouvem na internet. Bom, comentado que o vereador Fabinho acabou falando a questão da agressão que houve lá na UPA, né, não foi a primeira vez que aconteceu isso daí, pelo menos aqui na Câmara a gente já ouviu alguns comentários com relação a isso, mas o que acontece é o seguinte, eu tive há um tempo atrás na UPA, e tem 2 médicos para atender as pessoas. E quando as pessoas chegam para fazer o atendimento, ela vai havendo um acúmulo de pessoas na UPA. E de vez em quando chega alguém, né, em situação de pronto-socorro, em situação de acidente, coisas desse sentido. Daí o médico tem que parar de fazer o atendimento e atender essa urgência, que se torna emergência, né, no caso. E daí é que acontece alguns fatos nesse sentido. Tem algumas pessoas que perdem até um pouco, né, o emocional, porque se vocês acompanharem de perto a UPA, muitas crianças ali, muitos pais com crianças recorrem à UPA. Por quê? Porque geralmente quem usa o Sistema Único de Saúde, né, principalmente na unidade de urgência e emergência, são as pessoas que realmente não têm condição de pagar um médico particular. Então, o que ela faz? Na hora do apuro, ela recorre, né, à UPA. E aí acontece esse acúmulo de pessoas, essa demora no atendimento, e tem pessoas que realmente o emocional já está abalado, e acaba acontecendo isso. Principalmente quem tem criança pequena, que é no caso, senhores idosos, e ali realmente fica um acúmulo de pessoas assim. Eu tive presente lá algum tempo atrás, mas não quer dizer que os médicos não façam o atendimento, tem todo um procedimento ali, que o procedimento realmente eficiente, mas por causa da demanda de pessoas que ali vão procurar o atendimento, acontece algumas vezes esses problemas que o vereador relatou aqui hoje. Eu acho que tem que investir, não é na questão de segurança. Eu acho que a segurança no hospital, ela tem que ter, mas eu acho que o que precisa fazer é tentar melhorar e acelerar o atendimento das pessoas. Se realmente investir nessa questão, talvez isso não aconteça mais. Eu sei que é difícil, não estou aqui fazendo, né, uma demagogia política para dizer que dá para melhorar a saúde, que a gente sabe que a saúde no município, não só aqui, né, mas no Brasil inteirinho, é um problema, né, a nível federal, mas que realmente você tem que investir no atendimento, não em segurança. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa. Rapaz, o cara vai soltar esse aqui nos negocinhos. Com a palavra, vereador Pedro Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma observação em relação à fala do Fabinho e também do Bacana, que eu não sei se isso ainda existe, mas quando eu enviei um requerimento ano passado para a Secretaria de Saúde, existiam alguns horários durante a semana que havia apenas um atendimento com um médico. Não seria 2 médicos todos os horários. Todos os horários, se eu não me engano, seria aos finais de semana e um horário de pico lá. Porém, durante uma boa parte do dia, ficaria com um médico só. Tanto que eu até levantei a situação, porque a UPA de Garça, de porte 1, porte 2, teria que ser 2 médicos, uma coisa assim. Mas, por fim, a secretária respondeu que não era exigência, e ela comprovou lá, de acordo com o artigo da saúde, que poderia, sim, ficar com apenas um médico. Então, o atendimento realmente melhorou depois que começou a colocar 2, porém, não era todos os momentos. Outra situação que eu gostaria de colocar também, é só uma observação em relação a isso. Eu estava pensando outro dia em relação ao atendimento da saúde, e eu sei que os médicos que atendem na saúde familiar, eles têm vários trabalhos de atendimento sem ser as consultas, visitas e tudo mais. Porém, se nós pararmos para pensar e comparar a quantidade de consultas que os médicos da UPA realizam, perto da quantidade de consulta que os médicos dos postos realizam, é uma quantidade absurdamente maior. A UPA atende uma quantidade de pessoas, os médicos, eu falo, muito maior do que as pessoas que atendem no posto de saúde. Então, é uma situação importante que a gente deveria pensar. Um requerimento até que foi motivo da secretária me responder bem áspera, foi que eu coloquei que eu havia recebido uma denúncia que nos postos de saúde havia uma quantidade X de atendimento. E ela colocou que eu não tinha conhecimento na área da saúde para fazer essa pergunta para ela. Porém, novamente, já vieram me contar que existe sim uma quantidade de atendimentos médicos no posto de saúde, e essa quantidade atende ali a demanda e tudo mais, porém, não chega nem aos pés de atendimento dos médicos da UPA. Às vezes a gente fica até um pouco numa situação delicada, pois as pessoas cobram dos vereadores, das pessoas, de algumas autoridades, o atendimento na UPA, que a UPA está atendendo mal, que a UPA está demorando, porém, os postos de saúde atendem uma quantidade muito menor. Os médicos lá da UPA, eles atendem o que dá e quando dá, e sabemos que ali a demanda é muito grande. Então, seria legal fazer um estudo, até uma indicação para a Secretaria de Saúde, de pensar em aumentar a quantidade de atendimentos na saúde, dos postos de saúde. Sabemos que, infelizmente, a nossa população ela não é educada para estar procurando atendimento no posto de saúde. As pessoas preferem, quando estão com alguma dor, alguma coisa do tipo, mesmo sendo simples, procurarem direto a UPA. E isso que dificulta também o atendimento lá. Pois se as pessoas fizessem fossem procurar o atendimento no local correto, que é nos postos de saúde, provavelmente a demanda da UPA seria menor e o atendimento seria muito melhor, sem investir nada a mais, apenas com organização e planejamento. Obrigado. Exatamente, igual o município colocou, ali é uma situação também que falta o pediatra, porém, o nosso município já tem um histórico muito grande de pediatra. Eu acho injusto cobrar essa atual gestão por conta da pediatria, pois esse problema não é de hoje, e não é dessa gestão, é de muito tempo atrás. Obrigado. Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Informo que não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos, boa noite. Estão todos convidados para a sessão solene amanhã de abertura da campanha da Fraternidade, ao qual a nossa vereadora Janete Conesse será a oradora oficial. Boa noite.